Algo incrível acontece quando você para de desenhar linhas de tendência manualmente e deixa a automação assumir o controle. O que você obtém é uma camada limpa e inteligente de estrutura, perfeitamente alinhada, sem dúvidas, e que reage conforme o mercado se movimenta. Hoje estamos usando uma ferramenta baseada em linha de tendência que literalmente mapeia 3 camadas de linhas de tendência para você, longo, médio e curto prazo, e atualiza tudo ao vivo. Você não precisa desenhar nada, apenas ler os níveis e seguir a estrutura. Então, sem perder tempo, deixe-me te mostrar no gráfico de negociação. Antes de tudo, abra o TradingView. Eu estarei usando isso ao longo do vídeo. Escolha o mercado e o intervalo de tempo de sua preferência. O conceito é o mesmo em geral. Em seguida, abra a aba de indicadores aqui. E aqui, digite Trendline Breakout Navigator by Luxalgo. É esse aqui, criado pela Luxalgo. Adicione-o ao seu gráfico de negociação. Você verá que a sua tela vai se iluminar com várias linhas de tendência. Você verá linhas sólidas, tracejadas e pontilhadas em todo o gráfico. Essas são as linhas de tendência de longo, médio e curto prazo, respectivamente, cada uma te dando um nível diferente de estrutura de mercado. A linha sólida representa a tendência principal. A linha tracejada mostra o fluxo intermediário. E as linhas pontilhadas capturam os movimentos rápidos de curto prazo. Todas essas linhas começam a partir de topos ou fundos significativos e se ajustam automaticamente com base na nova ação do preço. Não é necessário redesenhar nada manualmente, a ferramenta faz o trabalho pesado por você. Agora, fique de olho nos pontos azuis e laranjas que aparecem ao longo dessas linhas. Um ponto azul significa que o preço atravessou uma linha de tendência de alta, como podemos ver aqui, mas não fechou abaixo dela, como uma tentativa de repique. E um ponto laranja significa o mesmo do lado de baixa, o preço se aproxima, toca uma linha de tendência de baixa, mas não consegue fechar acima dela. Esses são sinais de que o preço recuou a partir dali, não são entradas por si só, mas ótimos alertas de que algo está reagindo à estrutura. A cor das velas também faz parte do pacote. Se a vela fechar acima da linha de tendência de longo prazo, como podemos ver aqui, as barras ficam verdes. Se fechar abaixo, ficam vermelhas. A tonalidade se torna mais escura se o preço estiver acima ou abaixo de outras linhas de tendência, te dando uma rápida noção da intensidade da tendência. Há também outro componente nesse indicador. Existe uma cor de fundo que você pode ativar. Se o preço romper uma linha de tendência de baixa ou confirmar um topo mais alto, o fundo fica verde. Se romper uma linha de tendência de alta ou confirmar um fundo mais baixo, ele fica vermelho. É uma dica visual rápida para te manter em sintonia com as mudanças estruturais. Agora vamos ver se precisamos fazer algum ajuste nas configurações deste indicador. Você pode abrir as configurações por aqui. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. A primeira configuração é o período. Isso permite que você baseie suas linhas de tendência em dados de um período de tempo superior. Então você pode estar em um gráfico de 15 minutos e exibir linhas de tendência de 4 horas. Isso é extremamente útil para configurações de múltiplos tempos gráficos. O indicador pode ir até 5.000 velas anteriores para cada linha de tendência, longo, médio e curto prazo, oferecendo muito contexto histórico. Em seguida, temos o comprimento do swing. Isso controla quão longe o indicador olha para trás para detectar topos e fundos. Se você definir um valor maior, terá linhas de tendência mais significativas, de longo prazo e mais confiáveis. Configurações mais baixas tornam o indicador mais reativo e focado no curto prazo. Você também pode personalizar completamente as cores das linhas de tendência de alta e baixa. E sim, também pode alterar as cores dos pontos de repique azul e laranja. Outra configuração importante é a seleção de termos. Isso vincula a cor de fundo e os rótulos HH, LL a um dos 3 tipos de linha de tendência, longo, médio ou curto prazo, dependendo de qual estrutura você mais valoriza. Você pode ativar ou desativar os rótulos de swing HH e LL, e decidir se quer exibir apenas os mais recentes ou os anteriores também. Pessoalmente, gosto de manter minhas linhas de tendência vinculadas a um período de tempo superior. Então, se estou operando em 15 minutos, configuro o período para 1 hora ou 4 horas para obter uma visão mais ampla da estrutura no gráfico. Depois uso as linhas de curto prazo como gatilhos de confirmação.
Agora vamos ver alguns exemplos reais de gráficos, 2 operações de compra e 2 de venda, para que você possa realmente ver como usar esse indicador corretamente. Vou explicar cada condição passo a passo, onde ocorre a entrada, onde colocar o stop loss e o take profit, e vou compartilhar algumas dicas úteis ao longo do caminho. Neste primeiro exemplo, estamos em um gráfico de 30 minutos. O preço estava caindo há um tempo, mas então ele rompe acima de uma linha de tendência de baixa de longo prazo, essa aqui. Essa é a primeira coisa que queremos ver, um rompimento limpo acima da linha. Logo após o rompimento, o fundo do gráfico fica verde. Isso é importante, significa que o indicador está detectando uma possível mudança na estrutura, como o fim da tendência de baixa. Essa é a nossa confirmação. Assim que vemos tudo isso, entramos na operação no fechamento da vela de rompimento. O stop loss fica logo abaixo da mínima recente. Não é necessário muito espaço. Para o take profit, buscamos uma relação risco-retorno de 2 horas e 1. Ou você pode buscar algo menor, depende de você. Não entre só porque o preço rompeu uma linha de tendência. Sempre espere pela confirmação do fundo, e se um ponto azul aparecer, esse será seu sinal de confirmação mais forte. Mas adicionar essa confirmação resultará em menos entradas. Aqui, podemos ver que poderíamos ter conseguido uma relação de 5 horas e 1. Agora, outro exemplo. Aqui vemos o preço subindo lentamente, e então uma vela rompe acima da linha de tendência de baixa de longo prazo. Essa é a nossa primeira condição. Depois disso, o fundo muda para um tom de verde mais escuro. Isso nos mostra que o preço fechou acima de vários níveis de linha de tendência, o que é uma forte confirmação. Então aqui, podemos entrar na operação no fechamento da vela que rompe. Você pode esperar um pequeno pullback se quiser uma entrada melhor. O stop loss fica logo abaixo da mínima recente. Essa é apenas uma forma simples de usar esse indicador, combinado com outros indicadores, ele pode fazer maravilhas. Essa operação atingiu uma relação de risco-retorno de 3 horas e 1 com pouquíssimo drawdown. Quando você tem rompimento mais ponto azul mais mudança de cor no fundo, esses são trades de alta probabilidade. Você pode operar com confiança, mas ainda assim deve gerenciar o risco. Certo, agora vamos ver um exemplo de venda. Aqui vemos que o preço está descendo lentamente, e então vemos uma vela romper acima da linha de tendência de baixa de longo prazo. Essa é a nossa primeira condição. Esse é seu primeiro sinal. Ao mesmo tempo, o fundo muda para vermelho. Isso significa que o indicador detectou uma possível mudança de direção do mercado, de alta para baixa. Então aqui, entramos na operação quando a vela fecha abaixo da linha de tendência. O stop loss fica logo acima da máxima recente. Para o take profit, também podemos observar a próxima zona de suporte, ou usar uma relação risco-retorno fixa. Um rompimento sem confirmação de fundo pode ser arriscado. Certifique-se de esperar tanto o rompimento da linha quanto o fundo vermelho antes de entrar. Então sim, essa ferramenta te dá estrutura, linhas de tendência, sinais de rompimento, reações de repique e contexto de momentum, tudo ao vivo e de forma automatizada. Olha só, esse foi um sinal incrível dado pelo indicador. Não é um sistema isolado, mas combinado com sua estratégia, conceitos de Smart Money ou Price Action, ele te dá uma vantagem muito forte. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e se inscreve para mais setups, análises e ferramentas. Te vejo no próximo vídeo.